Sejam muito bem-vindos, esse é mais um Baíos Podcast. No episódio de hoje eu tenho o grande prazer de receber o Dr. Alexandre. Dr. Alexandre, que é médico da família, especialista do IHI, você vai me explicar essa história depois, que esteve no grupo fundador do SAMI Saúde, que é uma startup de saúde, um plano de saúde para quem entende menos, você também vai explicar essa história, que foi nosso aluno na mentoria, mas nem precisaria. E hoje acaba de abrir ou de fundar a Calandrine, como é que chama? Health Span. Muitíssimo obrigado por ter aceitado vir aqui num domingo bater esse papo com a gente. Muitíssimo obrigado. E, Alexandre, eu queria já começar te perguntando algo. Como é que foi essa transição de medicina da família do que você fazia antes, porque você pratica hoje, misturando isso Uhum, com certamente endocrinologia, nutrologia, uhum. reposição hormonal, emagrecimento, etc., na sua clínica nova? Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite. Você é o cara. É. Eu te admiro muito. Assim, antes de eu falar de mim, eu vou falar que você é o cara. Eu já vi esse cara atendendo, tá? E você me inspira muito sobre como tomar decisão compartilhada com o paciente, que é algo que a gente, na medicina de família, valoriza e aprende durante a residência, né? E a Legal. minha vida Obrigado. como médico de família, cara, foi uma vida muito idealista, né? Comecei na residência ali no SUS, atendi, adorava, só que tinha aquelas limitações que qualquer sistema de saúde tem, né? E aí eu recebi um convite de um cara muito querido, um cara que eu admiro muito, chama Vitor Aceituno. E esse cara é o presidente da SAMI. E ele falou: olha, a gente tem que mudar o sistema de saúde, vamos fazer um negócio com propósito, vamos criar uma atenção primária para a gente conseguir baixar custo e melhorar a qualidade. E eu topei, né? Cara, fizemos a maior captação que existia no mercado na época, acho que foi mais de 180 milhões ali. Foi super incrível, muita tecnologia, muito time envolvido. E fiquei lá, cara, 4, 5 anos. Foi uma escola de MBA, uma escola de vida, uma escola de conhecimento. Só que, cara, é plano de saúde, né? E plano de saúde é um mercado extremamente voltado para volume. E aí, o que que aconteceu, né? Depois de 4, 5 anos, eu comecei a fazer algumas coisas que eu criticava muito em vários planos de saúde. Em nome da eficiência, em nome do volume, em nome de tentar ter uma margem que seja mais saudável para aquele negócio prosperar, mas que eu não estava naquele momento me vendo fazendo aquilo. E eu falei, cara, eu adoro atender, né? Eu amo atender com tempo, né? E eu estava reduzindo o tempo de consulta de alguns colegas. Eu amo atender menos pacientes, mas atender com qualidade. Então eu falei, acho que eu tenho que fazer alguma coisa do meu jeito. E foi quando eu comecei consultório particular, né? Ainda na SAMI. Não vinha uma alma penada. Primeiro, ninguém sabe o que é médico de família. A maioria dos médicos ou não sabe ou também distorce. E aí eu comecei a trabalhar e me aprofundar um pouco no mundo de metabolismo, no mundo de emagrecimento, no mundo de planos de acompanhamento para mudança de estilo de vida. E aí acho que a chave virou um pouquinho, né? Eu saí da SAMI, fiz um contrato comigo, Tomás. Eu tenho que dar certo em 6 meses, que era o dinheiro que eu tinha para minha vida. Se em 4 meses não der, eu vou procurar emprego. Graças a Deus, deu certo, né? Comecei a pagar minhas contas, comecei a ganhar, graças a Deus, mais do que eu ganhava antes na SAMI como médico, como gestor. E agora eu estou criando uma clínica para tentar fazer isso, né? Para respeitar o que a gente chama aqui de tempo como um ativo clínico, né? Então, no mundo de sistemas de saúde, desculpa até eu falar muito, né? Mas assim, no Seu mundo de, momento. de sistemas de saúde, tempo é sempre uma coisa para ser cortada. Eu diminuo o tempo de internação, eu diminuo o tempo de consulta, eu diminuo. Então, tempo é sempre custo, né? E numa relação com o paciente, tempo precisa ser, sabe, cultivado. Você precisa discutir com o teu paciente. O que que a gente vai fazer? Para você funciona seguir nesse caminho. Talvez para um outro paciente funcione outra coisa. Então a gente precisa do quê? De tempo, precisa de presença. E acho que para a gente valorizar o tempo como um ativo clínico, um ativo operacional, eu criei essa clínica para tentar, acho que, ter uma reverência para o tempo. Seja o tempo nosso com aquela pessoa que a gente atende, seja o tempo para alongar o tempo de vida dessa pessoa com qualidade. Daí o nome Health Span, né? Então, foi, acho que, uma reverência ao tempo e acho que ao sagrado do tempo que envolve aqui essa relação médico-paciente. Me surpreendeu essa resposta, gostei. E eu acho que surpreendeu todos vocês que estão atrás da câmera também, né? Gostei disso. E me Sim. explica aí, quando eu falo que o Dr. Alexandre ele é especialista pelo IHI, o que é isso? Conta pra gente aí. Cara, IHI chama Institute for Healthcare Improvement.
Ele é uma organização que foi fundada na década de 90 nos Estados Unidos, basicamente para melhorar sistemas de saúde no mundo todo. E eles atuam, cara, com melhoria da qualidade, né? Então, quais são os processos que estão envolvidos para eu conseguir entregar qualidade? E eles não fazem isso só num sistema de saúde americano, fizeram isso em sistema de saúde público, privado, de lugar grande, de lugar pequeno. E eu me formei por eles, eu sou um grande fã e admirador deles. E ao longo desse meu processo na SAMI, eu também era especialista pelo IHI e a gente, cara, pegou vários planos de saúde do país inteiro, acho que foram mais de 30, fizemos várias ondas de melhoria com esses planos de saúde para desenvolver a atenção primária desses planos de saúde. E aí foi um trabalho muito rico, que envolveu o Brasil de ponta a ponta, e lá também eu brinco que eu virei homem, assim, virei homem no sentido de maturidade organizacional, virei gestor, olhando a diferentes organizações de diferentes portes, de diferentes maturidades aqui, entregar cuidado, né? Dentro de um contexto de plano de saúde que muita gente vê, né, plano de saúde, faturamento altíssimo, mas é super desafiador, né? Porque uma internação, um câncer muito mal controlado, cara, dilapida todo um caixa, né? Então, a aposta de muitos planos de saúde no Brasil é desenvolver uma atenção primária para reduzir custo e melhorar a qualidade, que era um pouco do que eu tentava fazer na SAMI também, Só um né? parênteses, quando você fala que o plano ele quer, nesse caso, diminuir custo, para quem é leigo aí, explica para mim como que eu melhorar a atenção básica, a atenção primária, eu vou diminuir custo do plano. Perfeito. Custo do plano, os três grandes ofensores aqui de plano de saúde é pronto-socorro. Então, 80% do que você vê no pronto-socorro não precisava estar no pronto-socorro, né? Justo. E internação, sobretudo as internações que poderiam ser evitáveis por causas sensíveis à atenção primária, ou seja, causas sensíveis ao que um médico de família conseguiria manejar de modo a evitar que você interne por isso. Uma erisipela, uma tuberculose, doenças do trato respiratório, né? Então, várias dessas coisas, se você tivesse um médico de família que estivesse te olhando como um todo, resolvendo 80% do que você tem de problemas de saúde, muito provavelmente você não internaria. E aí você conseguiria reduzir esse custo. Só que vem a realidade. Ninguém sabe o que é médico de família no Brasil. Verdade. Enquanto que na Inglaterra o pessoal sabe o que é isso, até nos Estados Unidos o pessoal sabe o que é isso, aqui no Brasil não. Então, muitas das vezes as pessoas tentaram replicar modelos de fora aqui dentro. E aí imagina eu chegar para você aqui, Tomás, e falar assim, olha, você não vai passar com endócrino, você não vai passar com cardiologista. O médico que você tem que passar é o médico de família. É isso. Esse médico de família tá doido para te atender, para te abraçar e para cuidar de você. Só que quando o plano vende isso e fala isso, ele olha para esse médico de família e fala: isso aqui é um restritor de acesso, é um limitador, é um porteiro do sistema de saúde. Ou seja, a pessoa não está te escolhendo. Então, um dos motivos aqui de eu ter criado a clínica é: eu vou trabalhar com pessoas que escolheram estar aqui. E graças a Deus elas estão escolhendo e eu estou adorando fazer isso. Basicamente é isso. Perfeito. Quando você fala isso, me vem na cabeça. Eu tenho um grande amigo que é auditor do maior plano do Uhum. Brasil hoje, que é a Notre Vida? Dame, né? A Pivida Notre Dame, enfim. Eu não sei quem comprou quem, acho que a Pivida comprou a Notre Dame, né? Comprou. E ele é auditor lá e tudo mais. E aí, assim, a grande briga que ele tem é a seguinte: Uhum. quando você faz a medicina da família, a medicina preventiva, o que quer que Uhum. seja, você vai reduzir custo? Sim. Mas como é que você calcula isso? Uhum. Não dá para calcular, poxa. Sim. Então, assim, talvez se isso for feito, deve ser até ilegal o que eu vou falar aqui, Uhum. mas em metade dos segurados, na outra metade não, daqui a 30 anos talvez você saiba, não, Sim. realmente eu Sim. reduzi X% de câncer, Sim. X% de infarto, X% de internação. Então ele é um ganho que não é palpável. Sim. E vários desses planos estão com capital aberto na bolsa. Então Uhum. tem a pressão do acionista. Como é que você Total. vai aumentar um custo agora para daqui a 10 anos eu começar a ganhar mais dinheiro e melhorar minha margem? Então, Total. assim, é uma pena falar isso, né? E aí você falou duas coisas que foram os dois primeiros insights que eu anotei aqui. Você nitidamente coloca e parece que foi o motivo da sua saída do plano de saúde, o dinheiro muito abaixo da qualidade que você gostaria de entregar. Sim, sim. E assim, essa análise que eu faço do plano, ele é Uhum. financeira, né? Sim, sim. Então, não é que o plano de saúde ele quer traçar estratégias ou gostaria de traçar estratégias para melhorar a vida do paciente, não. Uhum. Ele está enxergando ali o cliente dele, que ele quer que esse cara demande menos do sistema que ele banca, ponto. Perfeito. E que não tem problema nenhum, isso é um seguro que você escolheu ter. Perfeito. Problema nenhum. Cara, vou te dar um dado sobre o mundo do plano de saúde, né? Você sabe mais ou menos qual que é a margem média de plano de saúde no Brasil? Não sei, mas eu te diria que deve ser abaixo de 10%. Por volta de 1%. Tá?
1%. Quando você está navegando no mercado onde a margem é 1%, Você as não pode ter decisões dinheiro. de dia a dia são decisões de guerra. Eu corto a minha mão para eu conseguir viver. Eu corto o acesso de alguém para eu conseguir viver. Eu paro de responder a uma liminar para eu conseguir viver. Então, esse é o nível que esse mercado está. E aí você agora, com um bando de médicos sendo formado e tudo mais, você consegue controlar muitas das vezes esse médico e padronizar tudo o que você quer. Nem sempre isso é bom, né? Mas você acaba Titizando. É comoditizando isso esse mesmo. médico, né? E cara, uma das médicas que está atuando comigo lá na clínica agora, ela foi atuar num dos primeiros pacientes particulares da vida dela, uma médica muito querida. Cara, ela chegou à noite na clínica quebrada porque ela atendeu 60 pessoas. Perfeito. 60 pessoas, Tomás. 60 pessoas ela atendeu, né? Você acha que ela vai conseguir entregar toda a qualidade do mundo? Ela tenta, mas você acha que ela vai conseguir? Não dá, né? Então você não consegue entregar esse nível de prevenção atendendo em 5 minutinhos, 7 minutinhos os pacientes que estão hiper complicados, com hipertensão, diabetes, tendo que emagrecer, e você tem que tentar fazer decisão compartilhada, seguir guidelines, seguir protocolo. Você acha que dá? Não dá. Então você acaba enxugando o gelo. Segundo dado que dói mais aqui. A gente investe em prevenção do que poderia talvez acontecer daqui a 5, daqui a 10 anos. Só que carteira de plano, em média, troca cada dois anos, cada ano. Então, como é que você vai ter um relacionamento de longo prazo com o médico se você está saindo do plano toda hora e esse médico, por não aguentar esse sistema, também está saindo toda hora? Então, E para o gestor do plano, pelo que eu entendi, então, eu não tenho como pensar em longo prazo, porque em média, em 2 anos, o meu cliente já é outro. então, Então eu vou estar colocando dinheiro aqui para o meu concorrente, entre aspas, receber esse bônus. possivelmente sim, né? Entendi. Então, assim, cara, não vou dizer, não temos que ter plano de saúde, temos que ter, né? Funciona, graças a Deus a gente tem o SUS, graças a Deus a gente tem plano de saúde, 46 milhões de pessoas ali são cobertas, e a gente precisa, mas pro cuidado que eu queria entregar, não fazia sentido para mim, enquanto médico e até enquanto gestor de outros médicos, né? Porque a gente, cara, médico de família é tudo pônei, né? Pônei é o quê? Adora cuidar e tal, bababá. Como é que eu vou cuidar fazendo isso? Então tem uma hora que você burnoutiza. Você fica burnoutizando em tudo quanto é sistema de saúde e você sai desse plano. Ou você sai desse sistema, né? Então é possível fazer um local onde você atende em 1 hora e meia, e a pessoa, você consegue dar teu WhatsApp pro paciente e você consegue entender que você está cuidando dessa pessoa e essa pessoa está melhorando e te mandando uma mensagem: nossa, acabei de melhorar, muito obrigado. Você sai do dia, cara, de um plantão nesse lugar, fala assim: foi para isso que eu vim aqui fazer, foi para isso que eu, sei lá, investi anos aqui da minha vida na medicina, investi anos no meu conhecimento, então eu queria fazer isso. Nada contra plano, nada contra SUS, acho que merece, funciona muito para muita gente como uma estratégia populacional, mas eu não tenho mais a vontade mais heróica que eu tive no passado de salvar o sistema de saúde. Eu tenho a vontade de salvar o relacionamento com a pessoa que está na minha frente. E isso é um posicionamento novo, um posicionamento meu novo, e estou em paz com isso. Mas não diminuo todos os benefícios possíveis e imagináveis que existem, sem dúvida, do ponto de vista populacional, que os sistemas de saúde trazem. Só que eu não vou mais utilizar eles como intermediário para minha relação com o paciente. Perfeito, isso é maravilhoso. E assim, eu tenho plano de saúde, provavelmente você tem também. Sim. Só que eu quero usar meu plano de saúde, se Deus quiser, nunca, igual seguro de carro. Uhum. Você paga para não ter esse. Se quebrar o carro, você usar, mas você não quer Uhum. que quebre o carro. Eu não quero Exatamente. gastar esse dinheiro, não. Eu quero que Exatamente. 100% do que eu pague fique pro meu seguro de Uhum. carro. Eu quero que 100% que eu pague pro plano de saúde que eu não use, não. Eu não tenho essa, Sim. não. Sim. Porque, honestamente, quando eu tô falando de universo fora a emergência, fora um CTI, fora uma cirurgia, Uhum. desculpa, eu quero ter o poder de escolher quem vai cuidar de mim. Perfeito. E isso é mundo particular. E aí, quando Concordo. você fala isso, eu enxergo um negócio muito legal aí. Você agora, então, que foi gestor de um nicho diferente, mas também dentro da saúde, Sim. agora você vem para ser gestor da sua própria vida, da sua própria carreira. E aí, Aham. como é que tá isso? Cara, assim, primeiro, na SAMI a gente geriu, cara, olha isso, olha os números, né? Eu era o primeiro médico da SAMI, no final, com 4, 5 anos lá, eu geri acho que uns 25 médicos, 60 profissionais de saúde ao todo, a gente saiu de 0 pacientes para 25 mil pacientes, então foi um crescimento, assim, absurdo, né, que eu consegui observar. Na minha clínica, tem pouca gente nesse momento, a gente está crescendo devagarzinho, e o desafio que eu tenho é o seguinte:
por um lado, eu quero entregar um posicionamento que consiga respeitar todo esse tempo, ou seja, eu preciso agregar valor para a vida dessa pessoa, para ela entregar valor e, claro, eu conseguir oferecer essa estrutura. Estou fazendo isso. Por outro lado, eu preciso crescer. Só que para eu crescer, eu não consigo machucar o meu posicionamento e o meu propósito. Ou seja, eu não consigo fazer uma coisa que dá para fazer, que é, perca a barriga em 7 dias. Não vou fazer isso, né? Então, eu não consigo fazer um marketing hiper agressivo para trazer paciente, porque isso vai contra o meu propósito e contra o meu posicionamento. E esse nem é o paciente que você quer. E esse nem é o paciente que eu quero, né? Então, agora o desafio é, preciso crescer, manter o meu posicionamento, mas ao mesmo tempo respeitar aqui esse tempo que eu tô tanto valorizando, que é o meu tempo e o tempo da pessoa que está na minha frente, né? Mas tô adorando, viu? Tô apanhando, tô aprendendo e graças a Deus as coisas estão indo muito bem. Você está falando um negócio que eu falo muito nas sessões individuais de mentoria, que é o seguinte, a gente tem que aprender, eu já falei isso hoje 2 vezes aqui, por outros contextos. É muito difícil, pelo menos para mim foi muito difícil, abrir mão do paciente que eu não queria. Sim, Como sim. assim? Existem pessoas, nós estamos tratando de gente aqui, Uhum, que a gente não vai ser capaz de conectar. sim, E tá tudo bem. Talvez exato. você seja capaz de conectar em quem eu não conecto. Total, Então essa pessoa total, tem que ser seu paciente, seu cliente, não meu. Porque você vai fazer melhor para ela do que eu. total, E a gente tem que aceitar isso. E aí no total. começo, também por pressão de precisar de dinheiro, de ter Uhum, largado concurso, marinha, aquela história toda, eu queria todo paciente. uhum. Então qualquer paciente que tivesse uma dor que eu sei resolver, mesmo que eu não tenha conectado, Você vai pra cima. eu ia usar, eu achava que eu estava fazendo certo, tá? O que eu Uhum, fazia? Absolutamente qualquer ponto que eu pudesse usar para conectar naquele cara, eu usaria. uhum. Qualquer ponto. Às vezes eu não sei usar outro termo aqui, eu me prostituía diante daquele paciente, Sim. no sentido de não inventar valores, mas flexibilizar valores, Uhum, flexibilizar princípios, flexibilizar assuntos, uhum. porque eu entendia o seguinte: eu preciso conectar nessa Sim. pessoa, porque senão eu não consigo fazer ela seguir o que eu preciso que ela siga. Uhum. Sim. E isso era muito desgastante para mim. Uhum, E hoje eu enxergo que era uma atitude absurdamente egoísta da minha parte, no uhum, sentido de que tem algum médico de porta aberta uhum, que resolveria o problema dessa pessoa, assim como eu, porém mais uhum. conectado. Sim, Então eu não conseguia abrir mão. sim. Então, quando você está falando sobre o seu posicionamento enquanto profissional para captar pacientes Uhum, barra clientes aí, uhum. e você não abrir mão disso e não abrir mão do motivo pelo qual você saiu do plano de saúde. Sim, Eu acho isso sim, inteligentíssimo da sua parte. sim. Eu entendo que do outro lado tem alguém que tem salário para pagar, tem filho para criar, tem mulher em Uhum. casa, Sim, tem essa outra sim, pressão. Essa é uma sim. pressão que eu não carrego hoje, é de família, né? Aham, É, meus pais não são meus dependentes, eu não tenho dependentes hoje, aham. mas no outro ponto a gente está muito parecido, né? Você tem Sim. eu não tenho salário no final do mês, eu tenho no primeiro Aham, dia, né? aham. Começou o primeiro dia útil, eu tô no negativo. Agora vamos Exatamente, virar esse jogo. E aí, como é que exatamente. você vira esse jogo de uma forma extremamente ética, sem prescrever o que você não precisa, sem captar pessoas que não precisariam estar ali, enfim. Gostei, Cara, gostei mas desse vou te ponto. falar uma coisa, engraçado você tá falando isso, né? Mas muita gente fala que. Eu acho que eu já te falei que eu vou ser pai, né? Eu tô com um bebezinho agora na barriga, né? Que é o Eu Miguel. já falei aqui agora contando com isso. E. Bicho, te dá uma força do cacete, né? Então, assim, eu acho que eu aprofundei muito. Nem sei se eu tive falar isso aqui, mas enfim, aprofundei Por muito favor. fé, né? Nesse momento, né? Acho que um dos grandes amigos que eu tenho, que é o PH, ele falava assim, um cara super empreendedor e tal, no mundo de advogado. Ele falava assim pra mim, cara, empreende, vai pra cima, né? Dá o primeiro passo que Deus põe o chão depois, né? Ele falava muito isso pra mim. Ele falava assim, você vai ter que se imaginar algumas vezes sentado em posição fetal, falando assim, porra, como é que eu vou fechar o mês, né? E aí, meu amigo, te ajoelha, dá uma rezada, né? Cara, aconteceram algumas vezes isso. E realmente Deus deu o chão que eu precisava pisar, sabe? É, então eu vim aprofundando muito esse lado mais aqui espiritual, porque entrega, cara. E com todo respeito a todas as religiões e tal, mas assim, me ajudou muito, né? Cada vez que você tá num momento difícil, você fala, não sei muito bem como é que eu vou fechar essa conta amanhã. Bicho, te ajoelhe, te ajoelhe. Imagina você, né? Como chama teu pai? Geraldo. Geraldo. Cara, imagina se você pede pro Geraldo alguma coisa ajoelhada. Geraldo, meu amigo, o que que tu quer, cara? Eu faço, né? Então, assim, pedir alguma coisa ajoelhado, com coração, porra, desculpa, bati aqui, faz uma diferença brutal, assim, e te dá uma paz no coração e uma calma, e a coisa vem, cara. E graças a Deus tá vindo, né? Perfeito, isso é bacana. Acho que tem 2 pontos aí. O primeiro, você não falou com essas palavras, É, mas o que você está falando de que dá um gás gigantesco, a sua esposa está grávida e etc. Eu não sou pai,
Uhum. Mas eu vou te falar algo muito pessoal aqui. Antes de ter, eu tive um relacionamento recente e tal, já Aham. tô um tempo que eu tô fora de relacionamento, mas nesse relacionamento o meu maior ganho foi o seguinte: eu não sei explicar como, mas é como se tivesse virado uma chavinha na minha cabeça e eu falei, agora tem alguém que eu preciso dar conta. Exato. Daqui a pouco eu vou casar, eu não entrei em namoro pra não casar. Daqui a Uhum. pouco eu vou casar, tem alguém que eu preciso dar conta, tem alguém que eu vou ser responsável. Uhum. Emocionalmente, segurança física, segurança financeira e etc. Uhum. E é muito louco, porque eu me vi nos finais dos dias mais cansados assim, Uhum. chegando em casa e pensando, não, tá tudo bem, é isso mesmo, pô. Ou seja, eu Uhum. tava começando a querer arrumar soluções, arrumar dinheiro e etc. pra uma família que eu nem tinha. É Exato. como se virasse, desse uma estalada na cabeça, A gente assim. deixa de ser menino, né, cara? Exatamente, eu até anotei aqui a palavra honra, porque pra mim foi isso, sabe? Uhum. Falei, não, beleza, agora eu acho que vai ter gente aí que eu preciso me virar por eles. Uhum. E a segunda coisa é o seguinte: você falou de religiões, eu sou católico. E Uhum. aí na Eu também. infância, minha mãe me levava desde escolinha dominical pra catequese, crisma, aquela história toda. E eu odiava. Uhum. Por quê? Porque meu pai ia à missa do sábado à noite, domingo de manhã ele ia jogar bola. Uhum. Pô, criança, eu sabendo que meu pai tá jogando bola, eu queria estar onde? Jogar bola. Jogando bola. Então a igreja pra mim era um pedágio que eu não queria pagar, porque eu queria ir logo pra ABB, que era um clube Uhum. de bancários na época, que eu queria Uhum. ir pra lá. Uhum. E aí ia. Quando aos 14 anos eu saí pra estudar fora, eu não pisei na igreja mais, Sim. porque agora eu tô fora de casa. Uhum. Aí chegava aos finais de semana, adolescente quer dormir. Uhum. 6 horas da manhã, minha mãe abria a janela, porque não, tá aqui em casa, é missa. Uhum. Então foi o segundo reforço negativo, de que eu não queria estar naquele lugar. Uhum. Então tudo que eu fazia era obrigado. Uhum. Durante a faculdade eu fui pouquíssimas vezes à missa. Uhum. Pouquíssimas vezes, conexão zero. Uhum. E aí durante a faculdade eu sentia falta disso, o que eu fiz? Fui rodar tudo que é religião que você puder imaginar. Nossa, passou pela mesma coisa que eu. Tudo. Fui pra centro espírita, fui pra tudo que é religião protestante que você puder imaginar. Uhum. Nada conectava. Uhum. No centro espírita eu achei. Eu conheci as pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida foram lá. Uhum. Parecia que o povo tinha luz lá. Mas Sim. também não era pra mim. Não Uhum. conectei. E aí, recente na minha vida, eu parei, virei o jogo e falei, gente, peraí. O que eu sei fazer direito? Trabalhar. Uhum. Eu vou ter que colocar o trabalho nesse negócio. Trabalho, disciplina e rotina que é o que eu sei fazer. Uhum. Eu falei, bom, eu não vou pedir sem entregar. Uhum. Eu não consigo conectar, mas também eu não faço nada por isso. Eu Uhum. tô esperando ir uma missa no ano e falar, vou sair lá, conversei Uhum. com Deus. Aham. Nunca tinha acontecido. E não Aham. imagino Aham. o motivo pelo qual deveria acontecer. Aham. E aí eu comecei a querer ler. Falei, vou ter que ler. Aham. Vou ler o quê? Tem 300 livros a respeito. Tem a Bíblia, eu vou ler a Aham. Bíblia. Aham. Nunca tinha lido isso na vida. Uhum. Só as leituras obrigatórias de escolinha dominical, esses Sim. troços. E aí, cara, comecei a ler todo dia. Uhum. Todo dia. E começou a fazer muito sentido pra mim. Uhum. Muito sentido. Então, no meu caso em específico, eu precisei e preciso me dedicar todos os dias Uhum. para desenvolver algo que eu não tenho. Uhum. Eu não posso dizer que eu sou, conhecendo as pessoas que eu conheço, Sim. eu não posso dizer que eu sou um cara espiritualizado, não. Uhum. Conheço 200 pessoas muito mais conectadas do que eu. E eu Sim. resolvi fazer esforço. Sim. E foi isso. Então, assim, tem sido, porque é um processo para mim ainda Uhum. muito inicial, tem sido um processo muito bom para mim, que tem me feito muito bem. Cara, a gente tem uma. Olha que legal. Mesma coisa, né? Fiz catequese, fui batizado, fiz catequese e tal. E foram pacientes meus, mais ou menos do mesmo top de idade, super letrados, católicos, super letrados, assim, que falavam sobre a doutrina, né? De uma forma assim que eu falei, cara, quero aprender. Inclusive a coisa do ajoelhado, quem me deu essa dica foi um paciente meu, né? Eu falei, eu quero aprender Eu mais sobre gostei isso. disso. Eu quero aprender mais sobre isso. E ele me deu umas leituras, eu comecei a ler, e aí um dos cursos, talvez você conheça, chama Padre Paulo Ricardo. Cara, ele tem cursos de catequese para adultos. Eu fiz. E uma das coisas que esse cara fala, eu não quero catequizar ninguém, né? Mas assim, uma das coisas que esse cara fala, que eu achei muito boa, assim, como chama a tua namorada? Agora ninguém. Agora ninguém, tá, então perfeito. Então eu não vou falar da tua namorada, mas eu vou falar da Luísa. Luísa é minha esposa. Cara, eu amo a Luísa, porque eu conheço ela. Então você só consegue amar a Deus se você conhecer. E uma das formas de conhecer é ler um pouco mais sobre, né? Vai ler um pouco sobre as coisas e tal. E aí eu fiz essa catequese, bicho, eu adorei. Eu falei, cara, eu achava que eu sabia alguma coisa de catolicismo, não sabia porra nenhuma, né? Então hoje, por exemplo, inclusive hoje eu vou pra missa, eu vejo a missa com outro olhar, cara. Com um olhar que você não faz ideia. Não é aquela coisa. Às vezes é meio chatinho, né? Mas assim, eu não entendi absolutamente nada. Quando você começa a ler umas coisas sobre, você fala.
meu Deus, já me falaram isso lá atrás e agora eu tô vendo. Estão trazendo para medicina, né, no mundo dos exames aqui, né? Eu olhava a gama GT, eu olhava a gama GT e falava assim, não, gama GT só é se o cara tiver alguma coisa de vesícula, né? Aí você descobre depois, quando você aprende, né, você fala assim, peraí, gama GT é um negócio que regenera glutationa, que é um antioxidante. Então, se o cara tá piorando a gama GT, talvez ele precise de alguma, ele tá com alguma coisa ali no equilíbrio redox zoado dele. Então, eu vi uma coisa que eu achava que eu sabia numa determinada época da minha vida, numa outra época eu me maravilhei, falei assim, caceta, Gama GT é tudo isso, e eu já vi milhares, pedi milhares e nunca olhei dessa forma. Acho que a religião está acontecendo a mesma coisa. Eu achava que eu sabia algumas coisas, e eu tô vendo que eu sabia nada, mas eu tô me encantando com os aprendizados, né? Então, enfim, a gente tem que trocar mais ideia depois sobre isso depois. Tem um efeito, eu acho que é Dunning-Kruger, alguma coisa assim, Aham. que quanto mais você sabe que não Você fala, sabe, né? pô, não sei nada, né, cara? Exatamente. Então Perfeito. a gente tem que ser muito humilde, né, diante dessas coisas. Fala, caceta. É que quanto mais ignorante você é, Aham. o cara não consegue ver nada do todo, absolutamente nada do todo. Então, o mundinho que ele vê ali, ele fala, não, eu sei tudo ou quase tudo E, disso aqui, cara, porque eu trazendo não para o conheço o mundo de mundo. sistema de saúde. Já bati muito em médico para pedir menos exame. Hoje eu peço bem mais do que eu pedi ano passado, tá? E acreditando, né? Então, se tem uma coisa que é metamorfose na minha vida, sou eu, bicho. Porque muita coisa, já chamei muita gente que prescreve vitamina de picareta. Hoje eu prescrevo, hoje eu, né? Claro que talvez eu olhe de um jeito muito diferente do que eu olhava antes, né? Com certeza. Então, assim, é um exercício de humildade absurdo, tudo que eu tenho vivido, né, nesse momento. Então, bicho, a gente tem que, às vezes, baixar um pouco a cabeça, falar assim, cara, não sei nada, não sou de nenhuma tribo, né? Baixa um pouco aqui o ceticismo, mas abre a mente, porque provavelmente tem coisa que você não tá vendo, né? Perfeito. E você tá falando aí, eu tô pensando num negócio. Esses dias, você conhece, a gente lá dentro da mentoria tem aquela plataforma de aulas e tal, né? Uhum, E aí eu tava lendo um artigo novo, recentemente agora, não tem 15 dias não. E aí eu lembrei de uma aula que eu dei lá 24, 23, sei lá, que tava na plataforma, falei, nossa, errei. uhum. Aí eu parei a pensar, eu falei, não, pra data é o que existia de conhecimento. Exato, Mudou. E aí a exato, gente tava conversando, apaga a aula, não apaga a aula. Eu falei, não, pô, tem uma data lá, naquela exato. data é o que tava vigente. E olha que loucura, eu tô falando da mesma pessoa, eu tô falando de 2 anos de diferença. E se eu fosse dar aquela aula de novo, eu faria diferente. Inclusive a minha aula da próxima terça. Uhum, Eu faria diferente. uhum. Porque mudou como trata um colateral de quando você repõe hormônio em homem. Antes não era assim. Exatamente. E isso é muito louco, né? Outro que me veio à cabeça aqui, essa você vai lembrar também. No início, o que se falava? Não faça monjar em quem tem lipedema de jeito nenhum, porque ele tira gordura visceral e Essa bota controvérsia, vai. no subcutâneo. Aham. Aí agora, quase tudo que você vai ler, não, peraí, ele baixa tanta gordura geral e é tanto anti-inflamatório que ele também ajuda no lipedema. E você vê na prática, né? Você fala assim, peraí, aquilo que a gente tava aprendendo não tá fazendo muito sentido aqui, cara. Eu tô usando e tá funcionando o negócio, né? Quem me ajuda muito nisso é É, a Thaís lá do grupo nosso, a é. ginecologista que trabalha com a gente. A Thaís tem muito conhecimento de prática, muito Sim. conhecimento empírico de coisas que eu falo, cara, não faria. Aí eu vejo, e ela é um fenômeno, né? Ano passado Uhum. ela fez 1.400 pacientes primeira vez. Não tem É, lógica isso. Não tem isso aí. lógica isso. É, e aí ela tem um número muito grande de muita coisa. Uhum. Cara, eu começo a ver 10, 20 pacientes dela fazendo um troço diferente, que não tem base escrita pura em lugar nenhum, mas Uhum. tem uma base lógica Uhum. Sim. e dá certo, dá certo, dá certo, E dá você vê certo. clinicamente, né? É Isso isso. é muito. Eu sei que a clínica não é tudo e tal, mas tinha uma época da minha vida que eu era o chato da medicina baseada em evidência. Mas o chato, assim, cara, de olhar um artigo e falar, não tem, tudo é placebo, tudo é placebo. Eu li um cara que chamava Peter Gott, ele é um gênio do mundo, ele é um cara que. Ele foi, acho que, diretor da Cochrane, não lembro se da Suécia, da Noruega, sei lá. Ele tem um livro sobre Só um medicamentos. parênteses. Nós estamos falando de uma instituição de altíssima relevância científica. Exato, Ah, exato. E aí ele bateu na fluoxetina, né. Eu falei: "Então não vou prescrever", na época de estudante, né, você vê os dados e tal, "não vou prescrever fluoxetina para ninguém, né, porque fluoxetina não é melhor que placebo para quem tem, sei lá, depressão, ansiedade leve ou moderada", que era o que eu mais via na sei, UBS, sei. no plano de saúde. Mas cara, você já prescreveu alguma vez? Várias vezes. Tem gente que sai do buraco, bicho. E tá bom. Significa que eu só prescrevo fluoxetina? Não, mas tá dentro do meu arsenal terapêutico, assim como estão outras medicações e outros suplementos. Então, assim, dá um passinho para trás, bicho, vê tudo como ferramenta, Isso é discute ótimo. com aquela pessoa ali, olha, existe isso, tem vantagem, tem desvantagem, o que faz sentido para você? Eu acho que faz isso aqui. Vamos tentar? Vamos. E, porra, a pessoa melhora.
Polêmica, magnésio para sono, melhora para todo mundo? Não é para todo mundo, mas tem gente que não consegue ficar sem. E melhora o sono. Melhor que o Zolpidem, melhor que não sei o quê. Então, assim, cara, é um exercício de humildade. Eu uso magnésio antes de 100% das minhas aulas. Ah, é placebo, não é placebo? Eu tenho um raciocínio muito acelerado. Aham. Eu misturo tianina com magnésio antes de todas as aulas ao vivo da minha vida. E tá te ajudando? E eu sinto que o meu fluxo de ideia fica muito mais tranquilo. Pode ser Beleza. placebo? Pode. Tá bom. Agora, funciona. Exato. São dois itens que não me fazem mal, absolutamente não me fazem mal, que tem o potencial de fazer Exatamente. bem. E tá Exatamente. funcionando. Eu vou mexer nisso pra quê? Exatamente. Vou E isso é mexer uma nisso pra outra quê? coisa do mundo da medicina baseada em evidência que o pessoal não entende, né? Ou melhor, esquece. Nasceu de experiência do profissional, preferência do paciente e melhores evidências científicas. Tá se tornando só as melhores evidências científicas, que, cara, evidência robusta para as coisas tem para 10, 15% das coisas. E não sou eu que estou falando, é gente muito melhor do que eu falando isso daqui, né? Então a gente Aquele diretor esquece. do CFM, esqueci o nome dele, famoso, O Francisco, né? o Pô, ele Francisco. bate pesado nisso e com Exatamente. razão, né? Eu posso errar o percentual aqui, Uhum. mas se não estiver enganado, o último levantamento que o CFM fez, se não me engano, eram 6 ou 8% só Uhum. dos guidelines nacionais, todos tinham Uhum. evidência robusta. Só. Exato, Mas é o que todo mundo usa para exato, prescrever, e se não for exatamente, guideline, não funciona e não existe. exatamente, Loucura isso, exatamente. né? Então, assim, eu lembro que eu fui num congresso de cannabis medicinal da Weekend e tinha lá uma palestra sobre cannabis medicinal para ansiedade e depressão. Não melhor, não é superior a placebo. Cara, mas eu já prescrevi e teve um monte de gente que tá dormindo melhor, tá sentindo o humor ficar melhor. Então, assim, cara, tem que basear aqui na nossa experiência clínica. E placebo não era um não efeito. Placebo não é um não efeito. A pessoa pode ter melhorado. Se ela melhorou por placebo, beleza. Aí eu já tirei coisas. Aí, vou te dar um exemplo aqui, né? Tem um paciente que na época que eu estava começando a prescrever, aí o paciente ele tinha neuropatia diabética. Beleza, neuropatia diabética e tal. Fui lá vendo um livro de suplemento e tal, e falou: usa ácido alfa-lipoico. Nunca ouvi falar o que era ácido alfa-lipoico na minha vida. Aí falei pra ele, ó, tem a pré-gabalina, que pode te deixar um pouquinho meio sedado no dia seguinte, é um cara que usa muito a cognição e tal. E tem isso daqui. Eu nunca prescrevi isso daqui. Mas eu tô vendo que no livro aqui parece que tem alguma evidência e tal. Quer tentar? Ele falou, tá bom, vamos tentar, porque eu não quero ficar meio com sono no dia seguinte. Tentamos. Tirou com a mão. E voltou na semana seguinte sem a merda da dor que ele tinha. Aí eu falo assim, tá, deve ser placebo, eu falei. Acabou o suplemento dele, começou a voltar a dor. Aí prescrevi de novo e melhorou. Então, bicho, pode ser placebo, não sei. Sei que ele melhorou. Então, quem vai definir se tem evidência, talvez seja algum acadêmico. Então, eu saí um pouco dessa linha de eu querer definir se tem evidência ou não. Eu vou ler, vou usar como uma ferramenta para o meu processo de decisão clínica, mas quem vai definir a parada aqui sou eu e o paciente. É isso. Acabou. Alexandre, 2 pontos. Um sobre o alfa-lipoico e neuropatia diabética. É. Eu, na época, nem lembro que ano era, tem bastante tempo isso. Eu estava na Nutrindo nossa lá de Ipanema. Uhum. Na época eu estava acompanhando o Guilherme Henk, foi professor meu e Sei, seu e sei. tal. E aí tinha um senhor, caipirão, chapéu de palha e É. tal, que nitidamente não podia pagar pelos Sim. tratamentos ali. E até hoje o Guilherme banca o alfa-lipoico venoso para esse cara. Uhum. E na unidade de Ipanema, o setor de enfermagem é terceiro andar. Uhum. Então ele não conseguia subir. Então ele subia carregado e voltava andando. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, não, pô, pagaram esse cara, combinaram. Só Você porque eu viu? sou aqui, tô aqui, eu sou aluno, combinaram com esse É, cara. Era igual a fonte da juventude do Pica-Pau. Eu sim. falei, não, combinaram. Eu vi esse senhor tantas vezes lá e era impressionante. Quando Uhum. ele ia certinho semanal, ele chegava com alguma dor, mas andava. Uhum. E ele subia sozinho. Se Uhum. ele não conseguisse semanalmente, passasse para quinzenal, ele já Uhum. chegava de muleta. Uhum. Se ele não fosse quinzenal, ele ia de cadeira de roda, cara. Olha que loucura. É, Olha que bicho. loucura. Tem Porque ele não um. aguentava pisar no chão. Olha que doideira. E foi a primeira vez que eu vi isso. E assim, imagina. Eu vim da cirurgia geral, eu vim de Forças Armadas, assim, completamente quadrado, 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 quadrado. Primeira Total. vez que eu vi aquilo, eu falei, estão me enganando, pô. Aham. Estão me enganando, isso não existe. Aí você E aí começa a você começa a ver. prescrever e ver. Você É, começa a ver que realmente as coisas podem acontecer. E você é. falou sobre o canabidiol. Por acaso, eu tenho um áudio de hoje de manhã aqui no telefone de um paciente meu que é atleta, que tem doping, Aham. etc. E que morre de ansiedade antes dos jogos. Ele é atleta da Série A de futebol. Eu prescrevi para ele o CBN isolado, eles podem usar, não é Uhum. doping, bacana. Prescrevi para ele,
tudo que é suplementação eu tinha tentado, nada funcionava. Uhum. Prescrevi o CBN. Ontem ele usou a primeira vez. Ficou de boa. Ele tem jogo hoje, que é domingo. Aham. Mandou mensagem pra mim. Eu não lembro a última vez que eu dormi a noite toda antes de partida. Cara, não tem preço. Pode ser Não tem placebo? preço Pode, mas isso. por que ele não teria feito placebo com um suplemento em cápsula que eu fiz, só no Exato. gotinha? Pode ser, Exatamente. claro que pode. Exatamente. Agora, se eu falar com ele agora, quase que eu falo o nome aqui, fulano, mês que vem nós vamos ficar sem pra testar. Ele Nem- muda de médico, pô. Ele vai ligar pra alguém e falar, eu preciso de alguém que me prescreva esse negócio. Exato. Porque isso aqui é o meu ganha-pão é jogar bola. Se eu não dou conta de jogar bola porque eu dormi mal, olha que doideira. Tem uma frase de um cara, um filósofo que eu curto, né, que chama Emile Cioran. E ele fala assim: só tem convicção que não se aprofunda em nada. Então, bicho, eu parei de ter tribos, assim, é tribo só da MBE, Medicina Baseada em Evidência, é tribo só da medicina do estilo de vida, é tribo só dos integrativos. Cara, pega um pouquinho de tudo, vê o que faz sentido, mostra o leque aqui pro paciente e decide junto. Perfeito. Se a pessoa melhorou, é isso que você quer, entendeu? É isso que Perfeito, você quer. exatamente. Eu gosto de provocar muito assim nessas sessões individuais que eu faço também, que é o seguinte: o seu posicionamento ou a sua prescrição, Uhum, ela tá aqui para conversar de verdade com o seu paciente uhum, ou para agradar o médico que te critica? perfeito. Se for a segunda parte, cara, desculpa, você é que não tá sendo médico. Exatamente. Você é que não tá sendo médico. Exatamente. Isso é Ah, muito- mas o colega critica, ah, mas não sei o quê. Infelizmente eu não Exatamente. conheço o colega que te critica. Eu conheço quem tá aqui na minha frente. E aí, o que nós vamos fazer? Uhum, Você vai esquecer o que está acontecendo em volta, vai focar quem está do outro lado da mesa, que está comprando a sua consulta, que está te dando a liberdade de mexer dentro daquele corpo ou não. exatamente. E é uma decisão difícil, tá? Falar isso agora É. parece que eu sempre fiz isso com naturalidade. Não Claro é, que cara, não. não é. Claro que não. Cara, uma das coisas que você falou aí, né, é sobre, que vai correlacionar com o que você falou, que é de posicionamento. Você pegar um vídeo que eu fiz, sei lá, no Instagram, no comecinho que eu tava começando a fazer Instagram e tal, eu tava tudo formal, e falando de todo o meu currículo, né. Aí eu refiz um vídeo de boas-vindas no Instagram e eu praticamente não falei do meu currículo. E eu via que a ansiedade e meu currículo é bom, né, Esse segundo vídeo você ouviu. você viu? E a ansiedade para falar de currículo quase sempre é quando a gente fala com o colega. Não que não seja importante currículo, pô, super honro o meu currículo, acho que eu batalhei muito para conquistar, né? Eh, mas o paciente não está olhando tanto para isso, ele está olhando para o resultado que você dá e para o quanto que você se importa com ele. Cara, É a quando eu conexão fiz real. isso, exato. Quando eu fiz isso, tirou uma ansiedade de eu fazer vídeo pro colega que você não faz ideia, né? Então, assim, muda muito o jogo quando a gente começa a ver para que você está servindo. Eu estou servindo o paciente. Se você está servindo o médico, talvez você precise falar um pouco mais de credibilidade, gabaritos e por aí vai. Mas se é o paciente, cara, fala para esse paciente. E aí me tranquilizou muito o coração, viu? Isso é muito bom. Se você entrar nas salas que eu atendo, primeiro que eu não tenho sala fixa. Sim, sim. Mas mesmo que eu tivesse, pode Hum, rodar a clínica inteira. sim, Você não tem um diploma e um certificado meu. Porque exato. isso não interessa para o meu paciente. É óbvio que ele quer Exato. saber que eu sou formado, ele quer saber Uhum, que eu dou conta de resolver o problema dele porque fui formado em algum uhum, lugar. Eu estou 100% de acordo. 100% exato. de acordo. E agora olhando do ponto de vista de negócio aqui. Por Manda. exemplo, você está Aham. abriu a sua clínica. Uhum. Você vai querer ter, já tem alguns, e vai querer ter mais alguns outros médicos na sua Sim. equipe atendendo para ser mais armas, mais opiniões, mais Uhum. áreas que você vai conseguir abranger para cuidar Sim. melhor do seu paciente. Já tem uma galerinha lá, gente boa, muito boa. Perfeito. E aí, assim, você vai criar esse grupo e está criando esse grupo. Você não quer que o Uhum. médico sente na sua sala e pense assim: essa é a sala do Dr. Alexandre. Uhum. Isso aqui não é meu. Então eu Perfeito. estou aqui de empréstimo, então deixa eu sair o mais rápido possível. Sim, sim. Então, assim, você tem que deixar esse cara ficar à vontade. Pra ele ficar à Total. vontade, você não pode ter sala fixa, você Uhum. não pode ter nada pendurado na parede seu. Sim, Qual a sim, lógica? sim. O paciente daquele cara tem que entender que eu vim aqui pelo médico X. Eu não Exato. tô aqui em alguém já que eu não posso pagar o doutor Alexandre. Exatamente. Não, isso daí, cara, é uma coisa que eu falei pros médicos que estão começando comigo lá. Cara, você vai, sei lá, alugar um espaço aqui e tal, mas eu não quero que isso aqui seja um coworking, eu não quero que você alugue tijolos aqui. Eu quero que você ajude a formar a gente, formar um time e a gente fazer um cuidado para as pessoas que vão passar aqui. Beleza. É teu paciente, mas a gente vai participar da experiência do teu paciente da mesma forma que é do meu paciente. Então, assim, não ter esse nível de, ai, se é paciente do Dr. Alexandre tem que fazer de um jeito, se é paciente do outro tem que fazer de outro jeito.
Cara, é o paciente da clínica, né? Claro que o médico ele tem ali uma preferencial. Se você trouxe o relacionamento que a gente tem que proteger, que é sagrado, é do médico com o seu paciente, né? Perfeito. Mas eu quero criar um ambiente para ele ter uma experiência maravilhosa. E claro, continuar voltando na clínica, que isso também, do ponto de vista de negócio e de propósito, se alinha, né? Perfeito. E aí, falando em negócio, é algo que nós médicos erramos muito, né? Uhum, A gente está preocupado o tempo inteiro em captar. uhum, Botar mais gente na sala. sim, Eu abro sim, caixinha sobre negócios agora, é a pergunta recorrente. Eu devo estar na uhum, terceira ou quarta semana fazendo isso, é a uhum, pergunta que enche. O cara quer saber como é que ele põe gente na sala. uhum, O cara não entende, o médico não entende, o nutricionista não sim, entende que o relacionamento durante a consulta, no pós-consulta, como você é disponível, como você de uhum, verdade escuta, uhum. é que faz esse cara voltar. Total, E aí o total. cara quer colocar 100 pessoas para dentro por mês, só que ele Uhum, retém 10. Porque 90 exatamente. saem de lá e falam, cara, o Esse é que, um que eu dos vim fazer motivos de eu aqui? não ter gastado dinheiro muito com tráfego pago, nesse momento, pelo menos, da vida, né? Cara, o que tem sustentado a clínica nesse momento são pacientes que a gente está retendo, tá? E eles estão trazendo outros pacientes e a gente está fazendo muito focar em fidelização, em todos os processos, do momento que a gente fala com ele na sala de espera, até o momento que ele entra no consultório, até o momento que ele sai, e sobretudo no momento que ele sai, né? Porque eu quero que ele saiba que a gente está ali por WhatsApp, que a gente está perguntando como é que você está, melhorou um pouco o teu sintoma, não melhorou, né? Agora o desafio que eu tô é como transformar isso num processo para isso não ser. De vez em quando eu tô aqui no domingo, né? Tô falando, cara, Esqueci de fulano, como é como é que que ele tá a tá? Rose? Vou mandar uma mensagem. E funciona quando você tem poucos pacientes, porque todos eles estão na tua cabeça. Agora, quando você começa a ter um número maior, isso não vira um processo, aí você fala, opa, tô capengando aqui na qualidade. Então agora a gente está estruturando o processo para isso de fato acontecer para todo mundo, né? Olha, eu te falei dos números da Thaís do ano passado. Sim, Como é que uma mulher que fez mais de 1000, tô falando de primeira vez, não é de sim, consulta total, sim. como é que ela vai lembrar de todo mundo? É Uhum. impossível, é Exatamente, impossível. exatamente. Aqui hoje a gente tem uma concierge que faz esse trabalho e ajuda a gente. Meus pacientes têm meu contato e tudo Sim. mais. Só que a gente tem uma concierge que faz isso ativamente. Então Uhum. ele recebe a mensagem no segundo, um dia após a consulta, ele recebe a mensagem 30 dias depois. Uhum. E não é uma mensagem automática, não. Tem IA que Personalizada. faz isso baratíssimo. Sim, sim. Eu tenho uma pessoa que Uhum. precisa te conhecer de verdade. Tem Uhum. uma moça que trabalha com a gente na recepção aqui, que é das mais de 100 colaboradores que estão na família Nutrindo hoje, ela é a mais antiga, Aham. a Jaque. A Jaque tem paciente que a Jaque sabe que chegou pelo jeito que toca a campainha, pô. É, cara. Olha que E loucura. é isso. E tem que saber. Isso é animal. Isso é muito Isso é bom, velho. loucura. Né? Tem paciente que entra, a Jaque começa a falar com ela do corredor, a Jaque ainda nem chegou a levantar para ir lá, porque a concierge já buscou, já abriu a porta e tal. E ela já começa a conversar, porque não, fulano, é porque eu sei, mês que vem você vai casar. Sua É. prova de vestido era dia tal. Como é que grava de cabeça, eu não sei não, tá? E ela Exatamente. sabe tudo, cara, tudo, 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 tudo. E aí, Exatamente. assim, às vezes eu olho e falo, gente, como é que essas meninas dão conta do trabalho? Porque é tanto papo genuíno que elas Uhum. têm. Olha que loucura isso, né? Cara, aquilo que a gente estava falando de médico de família, né? Que vai correlacionar com isso. O médico de família no SUS, ele tem 4.000 pessoas para atender. Isso é uma loucura. No plano de saúde ele tem 2.000 pessoas. Ou seja, eu dividi eu atendo num plano de saúde a metade do que eu atenderia no SUS. Só que eu não necessariamente duplico a qualidade. Se na clínica eu tiver um médico de família, né, que está atendendo 200 pacientes, eu me sinto na obrigação de multiplicar a qualidade por 10, né? Porque se eu conseguir atender tudo aquilo, eu tenho que multiplicar a qualidade por 10, né? E a qualidade começa do momento que o cara chega no estacionamento, né? Então o pessoal do estacionamento não é da clínica, mas a gente faz uma relação com eles e já avisa, ó, vai chegar aqui o Tomás, ele vai chegar a tal horário, esse aqui é o carro dele, pode deixar ele na nossa vaga, blá, blá, blá. Então, eu estou conversando com pessoas que vão ter contato com o meu paciente, apesar de serem pessoas que não trabalham para mim, né, ou para a clínica, para eles entenderem, olha, a gente trata eles dessa forma, né? E aí, olha que curioso, várias vezes o porteiro ou o manobrista lá do prédio, que é da clínica, manda mensagem pra gente e fala, pô, os pacientes dele são gente boa, né? Então ele começa a conhecer também, né? Então a gente vai meio que contaminando um pouco as pessoas com essa ideia de você realmente estar genuinamente se relacionando com as pessoas do manobrista ao médico, né? Então todo mundo tem um papel na experiência e tudo isso envolve, acho que, processos de qualidade, né? E isso faz a gente multiplicar essa qualidade por 10, Por que né? você acha que eles fazem isso? Quem?
o manobrista, o porteiro, que não são colaboradores da sua clínica, mas do prédio, do condomínio que você tá? Cara, Por que você acha que esse cara te mandou uma mensagem e percebeu que havia diferença aí? eu acho que ele viu que a gente se importava e talvez ele gostou do serviço. Cara, Eu servir acho que alguém esse que é o ponto. genuinamente é um negócio que contamina as Acho que pessoas, esse que é o né? ponto. É. Você já foi num restaurante uma única vez na sua Uhum, vida, na segunda vez que não é pra esse cara lembrar de você. O sim. cara saber quem era você e quem era sua esposa. Uhum, Por que que isso acontece? sim. Porque ninguém olha no olho desse cara, ninguém pergunta o nome dele, ninguém se Uhum, importa com os 3 minutos que ele vai falar na sua cabeça ali de uhum, verdade. uhum, Então, a mesma coisa acontece, certeza absoluta, uhum, com o cara que é manobrista do seu prédio, com o cara que é segurança do seu prédio, que é porteiro do seu uhum, prédio. sim, Ele percebe que, opa, peraí, os pacientes que saem de lá saem diferentes. sim. E tem uma outra coisa que é legal demais sobre relacionamento. Isso é tão, tão, tão importante. A leitura que eu fiz hoje de manhã, Uhum, um dos dados do capítulo atual, ele correlacionava o número de processos médicos, é, olha que legal, com o tom de voz do médico. sim. Eles pegaram um grupo de altíssima taxa de processo nos Estados Unidos Uhum, e grupo de médicos que nunca tinham sido processados, com o mesmo tempo de carreira. uhum, Gravaram o áudio das consultas. uhum, E aí, especialistas em linguagem começaram a analisar. Havia um ponto em comum: velocidade de fala uhum, e o tom da voz. Tons mais agressivos e velocidades rápidas uhum. foi o que mais foi encontrado frequentemente nos médicos processados e o menos encontrado nos médicos não Ou, se- processados. O que, ou que eu estou querendo te seja, dizer? Não interessa, nessa ótica, não interessou se houve erro médico ou se não houve. é como você Teve gente lida. que foi processado indevidamente, teve gente que foi processado Uhum, devidamente. sim, sim. Agora, para mim é o auge desse estudo. É, Quando você perguntava para os médicos uhum, quantos erros médicos você cometeu na carreira, é, a maioria dos processados disse que nenhum. E os não uhum, processados, a maioria disse já errei. exato. Olha que loucura. Cara, duas coisas que. Primeiro, me passa isso tudo, né? Duas coisas animal no que você falou aí. Livro Foco, eu acho que é o capítulo Do 8. Daniel, Ele esqueci o cita esse sobrenome estudo lá. dele, né? Eu não fui atrás para pesquisar ele não, mas é nesse livro. Cara, isso é sensacional, não é você errar, mas é como você lida com aquela pessoa e quanto você está se importando com aquela pessoa após isso acontecer. E tem um cara que chama Gary Klein. Ele é um psicólogo cognitivo, estuda muito como que as pessoas tomam decisões. Só que ele estuda por um viés muito menos de IA e muito mais de profissional que ele está aqui conhecendo, né? Como que os experts pensam, né? E como que os experts geram insights. E uma das falas em algum podcast que ele tem, ele fala assim: como que você reconhece um expert? Cara, uma das características fundamentais, ele fala assim: quem é expert de verdade sempre tem um erro que está na sua cabeça há muito tempo. E fala disso, né? E fala, cara, eu já errei aqui. Então a pessoa que reflete sobre a própria prática e tá toda hora ali, como que eu posso ser melhor? Como que eu posso fazer isso melhor e tal? E a galera que não reconhece erro acaba tomando mais processo por isso, talvez, entendeu? Em todas as gravações de hoje eu falei do erro da conexão meu, Olha aí. que foi um erro que me marcou e que me marca muito. Uhum, Que me marca muito. Aquela história de aceitar as pessoas que, pô, esse cara eu não vou conseguir entregar tudo. sim, Mas o Alexandre talvez entregue, talvez uhum, outro colega entregue e tal. sim. Ô Alexandre, me conta outra coisa aqui. Hoje lá na sua clínica, quantas pessoas são de outros colegas médicos lá? Lá, cara, a gente tem 3 médicos de família que estão nichando para algumas áreas ali específicas. Então, tem médico que está nichando para a parte um pouco mais de idoso, envelhecimento, tem médico que está nichando para a parte do esporte e da terapia de reposição hormonal. Eu acabei nichando um pouco para o emagrecimento, né? Eh, e tem uma médica lá agora que ela também está indo para o emagrecimento e terapia de reposição hormonal, né? Então, o que que a gente fez, né? E o que que foi um pouco da minha estratégia que eu acho que funcionou? Eu eu gosto do médico de família porque é a possibilidade de atender a pessoa como um todo. Então tem um repertório clínico muito legal. Mas ninguém sabe o que que é isso. Ninguém vai buscar no Google médico de família, ninguém vai buscar no Instagram médico de família. Então você tem que entender também um pouco sobre o mercado, né? Essas áreas, emagrecimento, terapia, as pessoas reconhecem isso. Então você aprende tecnicamente a fazer isso e aprende com qualidade. Você aprendeu a tratar hipertensão, você aprendeu a tratar idoso, você aprendeu a tratar pré-natal, você aprendeu. Cara, eu colocava DIU, né? Então, assim, aprender coisas técnicas a gente consegue fazer, né? Então aprenda a fazer isso muito bem, com qualidade, como você sempre fez, e a pessoa chegou, o que mais você tem que entregar para ela, além do resultado, obviamente, que ela também quer, é um médico para a vida e um médico de referência para ela ter, né? E cara, Tô tá de acordo. lindo. As pessoas estão vindo e estão tendo mais do que isso, né? Acho que a gente já conversou sobre isso outras vezes, né? Mas
Eu tinha muito medo de Instagram. E eu achava que no Instagram eu tinha que botar milhares de coisas no currículo. E eu entendi que Instagram é uma vitrine, né? Então, da mesma forma que você vai numa loja, na vitrine não tem o que tem de mais caro na loja. O que tem de mais caro dentro da loja Médico Alexandre aqui é a vontade que eu tenho de cuidar daquela pessoa genuinamente, estudar o caso dela e por aí vai. Só que eu não consigo botar isso na vitrine porque ninguém reconhece isso. Então eu coloco coisas que as pessoas conhecem na vitrine e eventualmente pode ter algum desejo, alguma correlação. A pessoa entrou na loja. Dentro da loja eu tenho algo muito mais precioso para dar para ela, mas eu preciso fazer ela vir. Então é mais ou menos por essa estratégia que eu estou conversando com os médicos para eles tentarem fazer, né? Isso é muito bom. Eu fiz uma mentoria hoje de manhã com um médico urologista, super amigo meu. Hum. E aí eu tava falando com ele o seguinte, cara, olha, só, ele terminou urologia e aí Uhum. ele queria fazer um fellow de reconstrução. Tá. Cara, é isso que eu quero operar, tal, não sei o que. Eu falei, o que mais que você gosta de fazer? Hum. Porque reconstrução não vende, cara. Uhum. Como é que você fala na internet, eu faço reconstrução? O É. médico não sabe o que é isso, ainda mais o paciente. Exatamente. Eu não sei o que é isso. O que é Isso não, reconstrução? reconstrução, ele vai fazer estética íntima e Ah, estética etc. íntima, tá bom. Dentre diversas outras coisas, mas o mais Uhum. famoso é a estética íntima. E aí o cara vai fazer reconstrução. Ninguém sabe o que é isso. É Uhum. difícil de vender. Uhum. Ainda mais pro homem. Uhum. O que mais que você faz? Aí ele virou pra mim e falou, não, cara, se não fosse isso eu faria andrologia. Você Uhum. gosta de sentar e atender andrologia? Que é a parte, pra quem Uhum. tá em casa aí, é hormonal masculina. Sim. Entre mil aspas, o que eu vou dizer aqui seria uma mistura de endocrinologista e ginecologista pra mulher. Do Aham. lado de cá você tem o endocrinologista andrologista, que é o uro, né? Aham. Bom, eu gosto disso. Hum. Qual outra cirurgia nessa área aí você gosta? Ele, cara, prótese peniana eu gosto muito e outras doenças da região. Uhum. Falei, beleza, entendi. E clinicamente, quando você senta pra atender, Uhum. quem mais te busca por quê? Ele, libido e ereção, com certeza. Falei, Uhum. então é isso que você vai falar na internet. Exato. Aí ele, não, mas eu quero trazer o paciente para reconstrução. Eu falei, cara, mas Eu ninguém sei. sabe o que é isso. Exato. Você vai colocar na vitrine, usando as suas palavras aí, ereção e libido. Uhum. Quando esse cara chegar, você não desaprendeu o resto, não. Uhum. Se ele precisar do resto, você vai Você entregar o vai entregar. resto. É isso. Exato. E Exato. tá tudo bem, poxa. Só que se você falar, primeiro, que você falar tudo que você faz, você atirou em todo mundo, você não é especialista em nada, aos Exato. olhos de quem tá te ouvindo. Exatamente. E segundo, que você precisa de algum gancho para trazer esse cara. Exatamente. Você não vai inventar um gancho. Se ele tivesse me dito, olha, tem mais nada que eu gosto, eu não sou bom em mais nada, é só isso. Eu ia te falar, Uhum. vai ficar difícil, mas nós vamos trabalhar com isso. Sim. Aí eu ia pensar em outras estratégias, em parceria com outros médicos, Uhum. aproveitar os pacientes de outros médicos para reconhecerem a condição e Uhum. talvez uma parceria comercial, não sei explicar, eu ia pensar em alguma Exatamente. solução. Exatamente. Mas é exatamente o que você falou. Você vai escolher o que é o chamariz ali e você vai Entender que entregar a todo o vitrine resto. não é você. Né? É Você não isso. é a vitrine. Você tem que entender que a vitrine tem um papel. Você é muito mais valoroso do que a vitrine. Mas você tem que entender que a vitrine está passando gente ali e precisa olhar para tua vitrine para entrar na loja. Né? E aí você entrega o que você mais quer. Né? Perfeito. E outra coisa é o seguinte, é entender a missão por trás desse negócio. Uhum. Ô, gente, o porquê que você quer o paciente sentado na sua frente? Você deixou muito claro aqui. Uhum. Porque eu quero poder ter tempo, ter Uhum. presença, Uhum. poder entregar tudo que eu sei com calma para esse cara e gerar o Sim. resultado que eu quero para ele. Uhum. Bacana. Então essa é a sua missão naquela consulta ali, certo? Uhum. Exato. Só que para essa missão acontecer, Uhum. você tem que gerar desejo para esse cara sentar ali, senão ele não senta. Então você vai usar de armas que talvez não sejam as que te deixam mais confortáveis Uhum. para trazer esse cara, para entregar o que você sabe entregar. Perfeito. Para fazer de verdade a diferença na vida desse cara. E tá tudo bem que seja assim. Exato. E tá funcionando, graças a Deus. Né? É Tá isso. funcionando. É isso, show de bola. E Alexandre, eu queria partir para algumas perguntas Manda. que, se eu falei que esse é um programa egoísta no que tange o motivo da gente estar aqui, que é obviamente que eu quero que todo mundo em casa escute o que a gente está conversando aqui, aprofunde no que a Uhum. gente está conversando aqui e te conheça mais também, óbvio. Mas eu quero que eu aprenda com você e é Manda. o que está acontecendo aqui. Então é o seguinte, tem umas coisas meio pessoais, mas eu acho que você vai gostar Fica à de vontade, responder. cara. Que é o seguinte, eu queria que você me contasse se vem à mente agora uma decisão extremamente difícil que você tenha tomado Uhum. e que mudou sua vida e você se orgulha de ter tomado. Do nosso papo aqui, eu já tenho uma decisão muito difícil sua para elencar. Cara, eu sempre me defini como médico de família, desde a faculdade, evento e exame, então eu construí tudo ao redor de médico de família. E hoje eu já voltei a colocar médico de família no Instagram, mas eu precisei de um momento
tirar isso do Instagram. Essa foi uma decisão difícil, né? Essa Por foi quê? uma... Porque eu falei assim, cara, eu sempre quis falar, eu sou mestre de família, eu sou isso que eu sou e tal, babá. E aí, quando eu tive que tirar isso por um período, para reconhecer um pouco a questão do nicho do emagrecimento e tal, para mim isso foi difícil porque era a minha identidade. Quando eu comecei a entender, não, eu estou médico de família, isso é parte da minha identidade, mas não é minha identidade completa. Eu fiquei um pouco mais em paz aqui. E aí eu retomei um pouco o médico de família, até como um diferencial competitivo, possivelmente, porque não é uma coisa que é conhecida num ambiente mais privado, particular. Mas você já tá educando o seu público, já tem gente que conhece, tem certeza Exato, absoluta. exato. Mas eu tive que fazer isso num período, me doeu, achei que foi importante para aquele período, mas já retomei agora, né? Acho que eu estou me sentindo mais confiante agora até para retomar isso, né? Então, aquele período foi um momento que eu falei assim, cara, vamos lá, vamos tentar, né? Que era o momento do tudo ou nada, do all-in, né? Que foi É, aquele período curto de grana que você tinha pra virar. exatamente, Entendi, exatamente, entendi. né? E outra coisa, Alexandre, daqui a 10 anos, se tudo der certo, onde você vai estar? Cara, cara, 10 anos, é, e acho que não é demagogia, não. Eu quero poder tomar café da manhã com a minha família, com meus filhos e tal, né? Eu não sei se vou ter mais de um filho ou não, vai ter o Miguel, vai ter meus cachorros e tudo. E estar presente nisso, de verdade, né? Eu quero ter um negócio que esteja andando independente do meu tempo. Adoro atender, mas eu quero que esse negócio esteja andando independente do meu tempo. E eu quero que profissionais que estejam nesse negócio estejam muito realizados de estarem ali. Cara, se eu servir a essa família, se eu servir a esse negócio, portanto, a pessoas que vão eh, receber valor desse negócio também, e as pessoas que estão nele estão inspiradas, estão motivadas, como talvez eu esteja hoje, cara, eu tô feliz em 10 anos. Legal. E agora é o seguinte, nós falamos de uma decisão muito difícil que você tomou e que te fez bem em algum período, Aham. que foi, te serviu em algum período. E você consegue lembrar de algum grande erro que você faria diferente? Pessoal ou profissional? Cara, acho que o erro pessoal, que não foi um único erro, né? Mas tem um momento ali na nossa vida que quer performar muito e tal, que a gente olha para currículo, que a gente olha para conquista, que a gente olha para poder, que a gente olha para dinheiro, né? E às vezes a gente deixa de olhar para as coisas que, que são mais importantes, assim, né? Então eu já fui, sei lá, ríspido com a minha mulher, já me irritei com a minha mulher, eu já fui uma pessoa que eu não admirei para ela, né? Então, acho que o maior erro talvez seja para minha mãe, né? Seja talvez destratar ou ter destratado pessoas que me são muito especiais e que eu não deveria ter destratado, né? Talvez nessa pira de querer só fazer mais, colecionar troféu e tal, né? Então, isso é curioso, né? A gente falou do catolicismo, mas tem uma santa, né, que chama Santa Teresa d'Ávila. Ela perguntava assim: como que você sabe que a tua oração é eficaz, né? Você está sendo mais caridoso? Você está crescendo em humildade? Você está crescendo em caridade? Você está crescendo... Ou seja, você está mudando o teu comportamento? Porque se você não está, não adianta você rezar milhares de terços, não adianta você ir na missa todo dia, se você não está tratando com carinho a tua esposa, se você não está tratando com carinho a tua mãe, né? Então eu estou tentando melhorar nessa parte, né? E são erros que eu cometi no passado que eu tô tentando, ou acho que eu tô conseguindo, graças a Deus, mudei muito, né? Mas eu tô tentando ser uma pessoa melhor para as pessoas que mais importam na minha vida, assim, né? Legal ouvir isso. Tivemos É. nenhuma resposta parecida até agora. E por fim, seguinte. é, eu sei que você é um cara que gosta muito de leitura, como eu também gosto. Se Uhum. você tivesse que falar um livro para quem tá em casa ler e ter algum grande benefício aí, ou algum livro que te É. marcou muito, Cara, se for livro de negócio, é, você conhece o Eliyahu Goldratt? Já ouviu falar desse cara? não me Ele lembro. tem um livro que chama Meta. É um livro que, na verdade, é uma ficção, mas é o melhor livro de negócio que você vai ler na sua vida. A Meta. É possível que você É. seja a primeira pessoa do planeta que me faça ler uma ficção. Cara, você vai curtir, tá? Ouve o audiobook, qualquer coisa, que Ah, também não, é mentira, já me fizeram tranquilo, ler O né? Pequeno Príncipe, um médico que eu gosto muito. E um segundo aqui, mais talvez existencial e tudo, é um muito simples, chama, acho que em inglês é Tuesdays with Morris, que acho que seria terças-feiras com Morris. Morris foi um cara, é história real, que teve ela.
E um aluno dele encontrou ele, sei lá como, numa entrevista, e foi falar com esse professor, porque esse professor tocou muito a vida dele. E todas as terças-feiras ele ia lá, basicamente, receber lições de vida desse cara, né? Cara, é assim, um cara com ela, E ele que pegou essas lições e e escreveu, jogou um livro. né? Aham. E basicamente são entrevistas com ele, é muito fácil de ler. Mas, bicho, muda a tua vida sobre essas coisas que a gente falou aqui. O que que importa? Onde você está alocando o teu tempo? Né? Você tá botando dinheiro na tua empresa em algum lugar, é onde você valoriza. Se você está botando teu tempo em algum lugar, é onde você valoriza. Se você só põe teu tempo no trabalho, é só o trabalho que você valoriza. Você, entendeu? Então, assim, aonde você está alocando o teu tempo para ecoar na eternidade, né? Então, são algumas das provocações que esse livro traz e de uma forma muito tranquila. É, vale a pena. Gostei disso. E se você pudesse fazer algo semelhante ao que você fez com o livro agora, porém com alguma pessoa? Semelhante ao que eu fiz com o livro. Uma pessoa que te marcou, que te ensinou. Pode ser gente que você não conhece, pode ser um autor. Uhum. Cara, um cara que me marcou muito é um cara que chama Charlie Burger. Não sei se você conhece ele. Ele não é muito conhecido, não. É um médico de família da Estados Unidos. E eu estava estudando muito um grande mestre dele que chama Larry Weed. É um cara que estuda muito. Cara, é uma mente renascentista na medicina, assim, tá? E ele estuda muito sobre registro clínico. Depois eu te mando uma palestra dele pra você ver. E esse cara aprendeu com ele. E eu, por algum motivo, encontrei só um artigo do Charlie Burger e mandei uma mensagem para ele no LinkedIn. Né? Um cara de 80 anos, cara. E eu falo com o Charlie Burger tem uns 5 anos já. A gente marca umas video calls assim a cada, sei lá, 3 meses, 6 meses. Já fiquei um ano sem falar com ele só. E uma coisa que ele me falou que eu vou te provocar também. É, no meu último ano na SAMI, eu fiquei só como gestor. E eu falei para ele isso. Aí ele me mandou uma lapada na minha cara. Ele falou assim: olha, o dia que um médico deixa de atender, ele perde toda a sua credibilidade. Aí eu falei: ah, que nada, vou ser gestor e tal. E foi um ano que eu fui muito infeliz naquele momento. Nada contra a Sami, mas foi um momento que eu não estava fazendo o que me servia de propósito, né? E, e aí eu retomei os contatos com ele, porque voltei a atender. Adoro gerir, ele também era gestor também e atendia pessoas. Mas ele falou assim: cara, isso só você consegue fazer, né? E é muito especial fazer isso, né? Então, tudo sobre olhar sistêmico na saúde, desde o lado filosófico ao lado organizacional, desde o lado de cuidado, esse cara de 80 e poucos anos que eu falo numa videocall, ele tá ali na casa dele, assim, pô, até perdeu uma mulher recentemente, ele vem falando comigo, né? Então tem sido uma inspiração. Charlie Burger, inclusive uma sala que eu tenho na clínica vai ter o nome dele, né? Então é esse cara eu colocaria. Legal, você falou isso, eu lembrei. Meu pai está com acho que 52 anos de formado. Legal. Ele atende até hoje. Sim. Se você abrir a boca para falar com ele, de parar de atender, acabou, você mata ele. Você mata ele. E aí, recentemente, eu descubro um negócio que é o seguinte: meu pai atende num bairro bem carente na cidade ao lado da minha, Uhum. pediatria. Ele é anestesista e pediatra, Olha lá. e aí ele atende pediatria. E aí, toda, acho que segunda ou terça-feira de manhã, ele tá lá, há 50 anos. E aí, olhando o imposto de renda dele um dia, Uhum. eu falei, esquisito. Aliás, primeiro, deixa eu dar um passo atrás. É. Eu ligo para meus pais todo dia de manhã. Quando eu tô saindo do treino, eu ligo para eles. E eu já sei o dia que ele tá lá. Eu ligo, às vezes ele não pode atender. Uhum. E aí, uns tempos pra cá, ele começou a atender todas as vezes. E Uhum. às vezes ele não estava no posto de saúde. Às vezes ele estava na casa das pessoas. Sim. Aí teve uma vez que eu ouvi alguém falando dele pegar uma manga. Ah, Aí eu falei, pai, tô preocupado. ah, Como é que o senhor tá recebendo e não tá lá trabalhando? Aí ele ria. ah. E aquilo começou a me angustiar um pouco. Um ano depois, olhando o imposto de renda dele, eu fui descobrir. Ele já estava aposentado, ele ia porque ele gostava. Sim. Então ele não tinha que sentar para atender, porque já tem outro lá atendendo. Exato. Só que o cara foi Exato. pediatra de uma comunidade por 5 décadas. E você se vincula, né, cara? Tem cara que ele fez primeira infância, que Uhum. é avô. Cacete. Que é avô. Então, se ele entra nessas casas, como se fosse casa dele. Uhum. Casa É dele. isso. E aí você falou de médico de família, eu lembrei dele várias vezes aqui, né? Ele Sim. não tem a formação de médico de família, mas Sim. ele foi um médico Mas de família, foi. ele é um médico de Foi. família. E, Exatamente. e aí tem essa história aí. Então, assim, no aniversário dele de 75 anos, eu lembro dele me mostrar aqui, ó. Esse povo aqui tem a minha idade, esse povo aqui também. Uhum. Esse cara trabalha, esse cara tem um serviço na comunidade, esse cara
tem alguma coletividade, e Uhum. começou a mostrar exemplos assim, esse aqui parou, virou aposentado de casa. Uhum. E aí o povo que a gente olhava que parou com tudo, envelheceram. Uhum. Você conversava, já não tinha cognição em dia. Sim. Fisicamente, assim, levantar para ir no banheiro era um parto. Uhum. E o churrasco do meu pai começou meio-dia. Às 11 ele estava fazendo musculação. Olha aí. No dia de 75 anos dele. Por quê? Porque É é isso mais um aí. dia, o que que tem? Geraldo, né? É. É, Loucura, né? Geraldão. É isso Gostei aí. de ter ouvido essas coisas. Imagina. E Alexandre, pra gente encerrar, Hum. a gente falou um pouco sobre a internet e tudo mais. Uhum. Então eu queria que, olhando diretamente aqui, você falasse como é que as pessoas podem conversar e continuar esse papo com você. Como é que é seu Instagram? Como é que te Hum. acha? Meu Instagram é Doutor Ale, né? É Alexandre Ceuto Calandrini. E o Instagram da clínica é Calandrini Health Span. Pode seguir a gente lá. Perfeito, Alexandre, muitíssimo obrigado, cara, pela disponibilidade Foi de tempo, por incrível, ter vindo foi aí incrível. conversar com a gente. Obrigado mesmo, viu? Obrigado você.